Vamos falar sobre erros agora? Ai, vamos. Vamos deixar quente. Uau. Vou começar pela Elange, tá? Claro, claro. Depois que começou a empreender, entrou já a sociedade, começou a empresa, os clientes já conseguiam enxergar a BVR. Uhum. Qual que você considera, assim, o seu maior erro como empresária? Uau. Né? Não precisa ser necessariamente o que mais doeu financeiramente. Pode ser também o que mais doeu, assim, você como mulher, como empresário, como líder. Óbvio, né? Às vezes assim, Ah. Eu tenho um perfil muito controladora, né? Eu tento não ser, eu melhorei bastante. Não, é esposa, Melhorei né? bastante, mas eu tenho. Então eu acho que uma dor minha, primeiro, é não conseguir controlar todas as coisas. Descobri que eu não tenho controle sobre todas as áreas da empresa e principalmente sobre essa questão do financeiro, que foi algo que sempre doeu muito em mim. E perder a mão disso, falar, poxa, mas eu não tenho dinheiro para pagar a conta da internet hoje, por exemplo. E acontece muito. Só que eu não tinha psicológico para isso. Então, para mim já era desesperador, eu já queria voltar pro CLT, eu já chorava. Então, eu não tinha estrutura emocional para lidar com isso. Mas eu acredito que foi necessário viver isso, porque a vida do empresário é isso. Hoje você tem 20 mil na conta positiva, amanhã você pode ter menos 30. Acontece, né? Então, a empresa ela vai oscilar, ela vai passar por momentos de alta e de baixa, mas se você não tiver estômago, se você não tiver uma mentalidade forte, você não suporta. Então, essa foi uma dor muito grande minha. Agora, sobre... A sua pergunta foi sobre erros, né? Um erro que eu cometi... eu acho que foi vir muito inocente, achando que a minha base de contabilidade eu ia arrasar. Eu trabalho no escritório, eu lá vou também vai ser escritório. Eu sei de Excel, é uma continha de mais e menos, o que entra e o que sai, temos um resultado lindo. Então eu vim muito inocente e acabei me estrepando ali no primeiro momento, porque eu vi que não é nada disso, o buraco é mais embaixo, a gente tem que pensar em muitas outras coisas fora da caixa para fazer funcionar. E o fato de eu ser apenas, não ser somente, corrijo, não ser somente o financeiro da empresa, sendo sócia, tem muitas outras coisas que eu preciso parar, pensar, analisar, né? Eu não bato mais o cartão e saio 5:30 da tarde. Então, a minha jornada, ela continua, a minha cabeça está constantemente pensando em evolução, em melhorias, em processos. 24 horas, né? 24 horas. Onde eu posso melhorar aqui, o que eu posso modificar amanhã, o que eu posso fazer. Mas eu acho que a inocência de achar que o meu conhecimento na contabilidade seria o bastante, eu acho que foi o meu principal erro no início. Eu acho que isso é um medo bem comum, né? De quem tá saindo do CLT pra empreender. E aí, quanto tempo você acha que agora eu consigo, agora captei aqui. Virou a chave. É que assim, a gente passou por alguns processos bem difíceis, não só em termos de empreender, mas familiar também, porque no meio de tudo isso a gente teve pandemia, eu perdi o meu pai durante o processo da pandemia, 3 meses depois, nós perdemos o pai do Bruno, então isso tudo emocionalmente mexeu tanto comigo a ponto de eu não conseguir tocar a empresa no quesito administrativo, e a nossa empresa passou por todas essas turbulências, tendo 2 mães ali para amparar 2 viúvas, a gente acabou quebrando nesse período, né? Foi a nossa primeira quebra financeira. E nesse meio tempo, além de todos esses problemas que a gente teve emocionais, nesse sentido que a gente diz, também a gente estava num crescimento absurdo. Sim. Então assim, estouramos faturamento. Em 2020 a gente bateu, eu vinha como MEI, né? Antes de 2020. Em 2020, em março, a gente estourou o faturamento do MEI em março. Do ano todo. Então a gente saiu de um ano que de um CNPJ, né? De um faturamento, né? De 60 mil, que na época, se eu não me engano, o MEI era... 80, no máximo, assim, bateu 80 e foi para 250 mil. Foi e nesse meio do caminho todo, a gente perdeu nossos pais, e aí, para você ver, eu acho que foi aí que a gente entendeu e aprendeu que números não são realidade. Porque a gente olhou um faturamento, olhou lá o nosso final do mês lá batendo, cara, quase 300 mil reais. Faturamento não é lucro. Como que a empresa que faturou 3 mil reais está quebrado? A gente fechou o ano devendo mais de 20 mil reais. Como? Alguém me explica isso. Então foi uma coisa que a gente olhou e falou, cara, como? E aí a gente começou a perguntar como, e demorou muito tempo a gente entender o como. Por quê? Porque aí, graças a Deus, em relação de operação, as coisas continuam acontecendo. Só que continua acontecendo de maneira que a gente não tinha total controle. Por quê? Porque pra nós, a gente tava fazendo certo. Só que a gente foi entender muito tempo depois que
não é que você tava fazendo errado, mas tava fazendo pouco. Faltava. Entendeu? Então a gente conseguia enxergar, tinha 6 portas na empresa, um exemplo, tá? A gente enxergava 3. 3 não sabia que existia. Ou não sabia como controlar. Sabia que existia, mas, tipo assim, como é que eu mensuro aquilo? Não faço ideia. Entendeu? Por exemplo, aconteceu uma situação essa semana que um técnico nosso tá fazendo um trabalho para a construtora. Passou uma pessoa na rua, falou: "Ó, queria o contato, que eu moro no condomínio. E a gente precisava fazer um serviço lá. Você me passa o contato da empresa?" Ele passou o contato da empresa, que a gente ligou, fui lá e fiz a visita hoje. Para fechar o trabalho lá. Aí, pra você ter ideia, como a gente não domina tudo. Eu hoje, por exemplo, a gente tem que ter os indicativos de onde vem os clientes, né, os leads e tudo mais. Os Pô, indicadores. veio de tráfego pago, veio de indicação. De onde que veio esse cliente? Tá, essa cliente em específico, eu não sei de onde ela veio. Como é que eu mensuro essa cliente que pegou contato na rua lá com o técnico? Você entende? Então, assim, até hoje não domina tudo. Não, Todos os nomes e nunca. números da empresa. Os números hoje muito mais. Estamos em Mas os constante nomes. aprendizado. Então, estamos aprendendo todo dia. E estamos há 12 anos de empresa. Uhum. Então, acho que no início, nesse período que a gente quebrou a primeira vez, foi que a gente olhou e falou: cara, passou muito dinheiro pela empresa. Caiu a ficha de que realmente a gente precisava melhorar, precisava mudar, precisava enxergar isso como um negócio mesmo. Exatamente. Que se queremos fazer isso dar certo, a gente precisa mudar algumas coisas, precisa contratar pessoas, Sim. né, experientes, precisamos treinar profissionais, precisamos de suporte. E aí foi onde a gente começou a abrir o leque. Precisamos de contabilidade, precisamos de consultoria, precisamos disso, entendeu? Então, acho que foi a partir dessa primeira quebra. Então, acredito que tudo é necessário para que a gente... Se a gente só sobe os degraus e não passa por nenhum processo difícil, a gente não reconhece onde precisa melhorar, onde precisa O mudar. empresário tem que ter um psicológico muito forte. Tem que ter. Teve um dia a gente estava numa reunião lá, e aí em um condomínio apareceu uma polícia, teve um dos apartamentos que foi leiloado, né? Foi um leilão. Teve um BOzinho lá, né? Normal de todo empresário. E aí um rapaz que tava lá no prédio, no psicológico abaladíssimo. Foi. Funcionário. Abaladíssimo. A síndica ligou pro Bruno e tal. A gente tranquilo que a gente não fez nada de errado. Né? A gente não fez nada de errado, tá tudo certo. Sim. Bruno conversou com a síndica, não, tá tudo bem, já tô orientando aqui e tal, resolveu, mostrou o caminho das pedras, resolveu. Mas o funcionário que tava lá na ponta, funcionário, Passou mal. o psicológico Ele quase abaladíssimo. Eu tive que ligar pra ele na hora pra tentar Sim. conversar com ele, acalmar, tranquilizar, tal. E mesmo assim, Uhum. depois de uma hora ele não tava bem, e se foi embora. Pra ir embora porque ele tava realmente mexido, porque naquele momento ele entendeu que foi um erro dele. Não foi. Foi uma situação que aconteceu ali, que as pessoas que estavam envolvidas entenderam errado uma informação que ele deu e aí pressionaram ele. E aí ele não Espanou, né? teve, ele não teve Assim, psicológico para aguentar E essa pressão. você também teve um psicológico forte pra poder controlar a situação. E ser líder Porque é isso, né? tem muito Precisa empresário ter. que, opa, a polícia tá ali, não tem que ir lá agora, para tudo, Mas se você é o líder e você não consegue controlar ali, não consegue ter a calma, ter a entender calma, a situação pra poder exatamente. tomar a melhor decisão. No final do dia é perfil mesmo, né? É Acho que, perfil. assim, empreender é pra qualquer um, mas nem todo mundo é pra empreender. nem todo mundo. Isso Talvez- virou um corte. Talvez por isso tem uma estatística muito grande de empresas que fecham com 2 anos, né? Até 5 anos, não é? Depois Até não 5 sei anos? quantos, até com 5 anos. Acho que não me engano, até 5 anos 80% dos CNPJs são fechados, né? Sim. Sim. Então acho que é muito questão de perfil que a gente tava falando, né? Então, esse é o ponto. Então, voltando à quebra financeira, se vocês me permitem, foi isso que aconteceu com a gente. Então, tipo assim, a gente teve que ter um psicológico muito forte na época e a gente não Muito. entendia o que aconteceu. Então a gente tava totalmente perdido, cheio de trabalho pra fazer, cheio de cliente, já com demanda, já com funcionário nessa época, já tava dando os meus passos pra empresa bem organizada, sabe? Tudo um CLT bonitinho e tal. Sim, registrando colaborador. Sem fazer bico, sem fazer cambalacha, certinho, tentando Sim. fazer o mais certo possível e tal. Cara, e mesmo assim as coisas não aconteciam. Como? Como, cara? A gente faz certo e dá errado. Como? Como é que você ganha mais e você não tem? Então isso é uma coisa que na época mexeu muito com a gente. Além da perca dos nossos pais, assim, que mexeu muito com a nossa família. Aí a gente teve minha sogra e minha mãe ali sem nenhuma receita. Sim. E como é que a gente faz? Tiramos da empresa. Entendeu? No Então, momento como só que a gente só enxergou isso depois. só enxergamos isso depois. No primeiro momento, a gente falou, não, estamos ajudando a nossa família. Só que a gente Sim. não sabia de onde tava saindo o dinheiro. Pra gente, não, estamos tirando nosso lucro, nossos valores aqui. E nem pro Abore, claro, a gente tinha nessa época, Não, mas a não gente tinha. foi fazendo. Porque, pô, tinha que socorrer nossas mães, não podia deixá-las lá. Então foi uma coisa que aconteceu na época
que abalou bastante a gente nesse sentido. E aí a empresa e também não dava certo. Cara, a gente acabou o ano destruído. Foi. Psicologicamente destruído, porque, cara, o que a gente fez de errado? Tá, mas Entendi. aí você olha os números, a empresa cresceu. Tá, mas aí você olha pra realidade, não é isso que você enxerga. É. Então eu acho que é muito isso, sabe? A realidade de quem tá vindo de fora, às vezes como funcionário, às vezes como pessoas, cara, não sabe como tá lá dentro. Né? Só quem passa. É que faturamento não é lucro, né? É. Então as pessoas confundem muito. Vê lá o faturamento e acha que você tá. E quebra Exatamente. a empresa.